coração está pulando aqui no peito de felicidade por ouvir essa música, saber que em um tempo como o nosso, em que enfrentamos agora mais uma semana, mais 2 semanas na verdade, com um novo decreto alertando e cuidando de todos nós a respeito da pandemia, nós precisamos buscar consolo e esperança na palavra de Deus, que nos reflete, que reflete Jesus em cada linha ele reflete esse Jesus que deu a sua vida, derramou a sua vida para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. O Evangelho de Lucas, no capítulo 10, conta para nós uma das passagens mais conhecidas das Escrituras, inclusive por aqueles que não são cristãos. É uma parábola, uma história de uma compaixão tão profunda que fez dessa história conhecida em todos os ambientes e um texto estudado por tantas pessoas, mesmo por aqueles que não creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. É a parábola do bom samaritano que Jesus conta, e ela diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Está escrito na lei, respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus respondeu: corretamente, faça isso e viverá. Mas, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, e Jesus conta a parábola do samaritano, dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram embora, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado, e o deixou. Mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe respondeu: vá e faça o mesmo. Não me lembro de nenhum relato na história da humanidade, do nosso país mais propriamente, que é onde a gente tem mais contato, de uma época em que nós todos os dias contássemos o número de pessoas que morreu. Nós vivemos um tempo em que a TV 2, 3 vezes por dia nos apresenta o relato de mortos. Não há ninguém entre nós que não tenha pensado a respeito da vida eterna, a respeito do que vai acontecer conosco quando partirmos, ou do que aconteceu com as pessoas que já partiram e desses grandes números de pessoas que morreram, onde elas estão, para onde foram. É justamente essa preocupação que está no coração desse homem que vai questionar a Jesus, dizendo: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? A preocupação com herdar a vida eterna é algo que está no coração de todos nós. Ninguém pode dizer que nunca parou para pensar nisso. Mas esse homem quer, de alguma forma, se assegurar de que a vida eterna vai estar garantida para ele, de que após a sua partida aqui dessa terra, ele vai estar nos braços do Criador, ou de alguma forma ele vai ser salvo. E Jesus, então, fazendo uma contra-pergunta, ele pergunta: como faço para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta para ele: o que a lei diz a esse respeito?
E então ele se lembra de quando era criança e o seu pai, certamente, ele sendo judeu, um perito da lei, se lembrou de quando seu pai lhe ensinava a Shema, o capítulo 6 de Deuteronômio, especialmente no verso 5. E ele responde exatamente com o texto lá do Antigo Testamento de Deuteronômio 6, 5, dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Você poderia fazer um exercício, começar a fazer um exercício na sua casa. Se você tem um filho pequeno, que você está alfabetizando, que você está ensinando ele as primeiras letras, ensine o capítulo 6 do livro de Deuteronômio. Ensine a ele a Shema que o povo de Deus ensinava para os seus filhos. Tu, pois, falarás desta lei assentado, ao sentar para comer, ao se levantar. Sempre você vai falar do livro da lei e você vai amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A gente lá em casa tenta fazer isso, eu venho já há meses tentando ensinar. É difícil porque as palavras não estão no vocabulário, tio, mas faz toda a diferença na vida de uma criança saber que a lei mais preciosa que ele possa aprender na sua vida é amar o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E ama o próximo como a si mesmo. Esse foi o complemento da lei, que o perito da lei disse para Jesus que seria a fórmula para que ele herdasse a vida eterna. E Jesus falou: então, você já conhece, é só você praticar isso. E então ele olha para Jesus e fala: mas eu não sei quem é o meu próximo. E então Jesus conta a parábola do samaritano, dizendo que um homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó, e ele então é assaltado ali, espancado, roubam suas coisas e o deixam à beira da morte. E então um sacerdote atravessa para o outro lado da rua, faz de conta que aquele homem não existe. Um levita, então, daqueles homens que cuidavam do templo, aqueles que eram responsáveis pelo culto, passam também e fazem de conta que não viram esse homem. Mas um samaritano se aproxima dele, se interessa pela vida desse homem que está caído no chão. E o relato de Lucas nos mostra que ele tomou algumas atitudes. A primeira delas é que ele teve piedade. Ele teve piedade do homem. Em seguida, ele se aproxima do homem. Grave isso. Se você tem um papel e uma caneta em mãos, aí anote. Ele teve piedade, depois ele aproximou-se, depois ele derramou vinho e óleo. Dr. Benjamin, aqui nessa igreja, um dia médico, já falecido, um homem de Deus, queridíssimo da cidade de Pochorel, ele nos ensinou aqui que o vinho era o álcool da época, o único álcool disponível para a época, e era o único antisséptico que se poderia usar, e o azeite era a pomada da época. Então ele cuidou desse homem. Compadeceu-se, teve piedade, aproximou-se, colocou-o sobre o seu animal e o levou para a hospedaria. E Jesus pergunta, e aqui eu quero chamar a sua atenção. Talvez você tenha ouvido tantas vezes essa mensagem, e assim como eu, você tenha respondido que aquele homem samaritano, o próximo do samaritano a quem ele deveria fazer o bem, era o homem que estava à beira do caminho. Mas relendo o texto com cuidado, eu percebi que não foi essa a pergunta de Jesus. Jesus pergunta quem era o próximo do homem caído, e não do samaritano que ajudou. Quem era o próximo do que estava sofrendo? Ele leva esse perito da lei a refletir sobre não a quem nós devemos ajudar, mas o próximo é aquele que nos ajuda. O próximo é aquele que se compadece de nós. O nosso próximo é aquele que tem piedade de nós, é aquele que derrama sobre a nossa vida o óleo, aquele que cura as nossas feridas com o vinho santo, é aquele que nos coloca sobre os seus ombros. E Isaías 53, que foi cantado aqui, nos fala desse Jesus, que levou sobre si todas as nossas enfermidades. Foi Ele que carregou todo o nosso pecado sobre as suas costas. Foi Ele que colocou-nos sobre
o seu animal, foi Ele que nos levou para a hospedaria de volta para casa, foi Ele que se compadeceu e teve piedade, nos curou e fez tudo por nós. E Jesus está sutilmente chamando a atenção para aquele perito da lei, dizendo: você deveria olhar para mim. Eu sou o samaritano que desce para Jericó dessa terra e resgata todo homem que está enfermo, ferido e machucado. Existiu um homem no passado, fruto da ficção, um homem tido como Jean Valjean. Ele está no romance de Victor Hugo chamado Os Miseráveis. E Jean Valjean, ele é um preso. Ele foi preso porque roubou um pão para alimentar a sua sobrinha que passava fome. E então, tentando escapar da cadeia, volta e a sua pena de 5 anos é multiplicada. Ele tem então uma pena de 19 anos. E quando ele sai da cadeia, um ex-presidiário, ele é recebido pelo bispo da cidade. E o bispo da cidade o acolhe em sua casa, dá comida, dá roupa, dá o alimento, dá um lugar para descansar. E Jean Valjean, em resposta a tanta bondade do bispo dessa cidade, ele faz o contrário. Ele rouba a prataria da casa, os talheres e foge. Quando ele é capturado pelos policiais, os policiais o trazem porque reconhecem o selo do bispo na prataria. E quando eles levam Jean Valjean ao bispo, o bispo olha para ele e fala assim: por que você não levou também os castiçais? Já que eu te dei toda essa prataria, por que você não levou os castiçais? E ele agradece aos policiais dizendo: muito obrigado por ter trazido ele de volta, porque ele ainda esqueceu bastante coisa aqui em casa. E quando os policiais saem, o Jean Valjean faz uma reflexão a respeito da sua vida, diante de tanta graça e misericórdia demonstrada por aquele bispo. Ele diz que se tornou escravo da graça manifestada na vida daquele homem. E ele diz: eu estou perdido. Enquanto eu olho esse vazio, o redemoinho dos meus pecados, quero fugir desse meu mundo. Eu, Jean Valjean, estou perdido e não sou nada mais agora. E outra história precisa recomeçar na minha vida. Esse homem, com tanta bondade, tocou a minha alma e me ensinou o amor e me tratou como gente, confiou em mim e me entregou para Deus. E essa é a fala do bispo para ele: o que eu fiz por você foi levar você até Deus e conhecer profundamente a sua graça. Paulo tinha tanta consciência de que somos homens e mulheres jogados à beira do caminho, maltratados pelo mundo, maltratados pelas pessoas, maltratados pelos ladrões que nos assolam todos os dias, feridos, machucados, destruídos, quando não pelas pessoas, mas pelas enfermidades. Pessoas aqui da nossa igreja que sofreram tanto, que passaram pelas UTIs, que passaram pelos os tratamentos, as embolias pulmonares e tantas outras coisas, e que ficaram à beira do caminho, esperando aquele que desce da Jerusalém celestial e nos encontra no caminho da Jericó dessa terra, cheio dos desafios que nós precisamos enfrentar. Paulo tinha tanta consciência disso que ele escreve em 1 Timóteo 1,15: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus Cristo é a expressão de toda a piedade, de toda a misericórdia, de todo o amor, de toda a cura das feridas, de todo carregar nos ombros. Ele é, sim, aquele que em meio a tantas notícias ruins, notícias de morte, é aquele que nos faz herdar a vida eterna. E acima de tudo é aquele que no caminho nos encontra, se aproxima de nós e segura a nossa mão. Quem já esteve internado na solidão de uma UTI, sabe que ninguém pode entrar, exceto por alguns minutos durante o dia. Mas existe uma mão estendida por nós, para nós, que nos toca, que nos chama para perto e que se importa conosco. É a mão de Jesus Cristo e é a mão que nós precisamos segurar. Pai, graças nós te damos, porque o Senhor, ó Pai, na sua infinita misericórdia, desceu até da Jerusalém celestial para Jericó dessa terra,
e pelo caminho o Senhor não se desviou de nós como outros religiosos fizeram, como pessoas poderosas fizeram, mas o Senhor chegou até nós. O Senhor tocou no nosso coração, o Senhor curou as nossas feridas, nos carregou para junto do Senhor. E nós sabemos que herdar a vida eterna é só uma questão de estar perto do Senhor e reconhecer a sua grandeza, a sua beleza e o seu amor por nós. Que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus. E a gente vai cantar mais um pouco, agora finalizando esse período aqui do EBD+, o primeiro EBD+. Certamente virão outros aí, se nós tivermos ainda mais tempo de restrições, para que as pessoas não estejam na igreja. Mas mesmo assim, mesmo de longe, que você seja abençoado, que Deus te dê um bom domingo. E se você está enfrentando enfermidade, lembre-se que é o Jesus poderoso, o samaritano que nos estende a mão e que cuida de nós. Bom domingo para você, Deus te abençoe. Vamos mais 2 músicas e depois está encerrado nosso EBD+. Bom dia para vocês.